Oi, pessoal, tudo bem? Gente, a gente chegou na nossa 7ª aula. Nós estamos entrando num tema novo. Vamos rever o que a gente já viu para acumular todo esse conhecimento? Na nossa primeira aula, nós vimos várias definições. Nós vimos o que é o conceito de massa ou mol, fração, concentração, vazão, mudança de unidade e outras coisas muito importantes para a gente levar o nosso curso adiante. Depois nós estudamos sobre os processos químicos. Nós vimos o que é um processo batelada, um processo contínuo e um processo semicontínuo. Depois a gente estudou como é que a gente colocava isso num fluxograma. Vimos as ordens, os tipos de fluxograma, como a gente referencia um equipamento. Depois a gente passou para a parte de balanço de massa. Nós vimos o balanço de massa sem reação, com uma unidade, com mais de uma unidade. Depois a gente viu com reação e estudamos a parte de reciclo e bypass. Lembra que foi nossa última aula? E na aula de hoje a gente vai chegar num novo tópico, que é o balanço de energia. Na aula de hoje nós vamos estudar o balanço de energia para um sistema um volume de controle fechado, um sistema fechado, tá bom? Mas antes eu vou relembrar com vocês algumas coisas muito importantes de termodinâmica. Então, bem-vindos à nossa aula de balanço de energia. Existe um conceito muito importante para a gente separar o que é uma mistura de uma substância. Quando a gente tem uma substância, a gente tem a característica de ter na mudança de fase a temperatura constante, então a gente tem um patamar. Mudando de líquido para vapor ali, a gente tem um patamar, diferente de quando a gente tem uma mistura. Quando a gente for estudar lá em termodinâmica para engenharia química, em operações unitárias, eu vou explicar melhor o que acontece num processo de mistura binária, principalmente, que a gente tem essa mudança de temperatura. Mas eu já quero que vocês tenham aqui esta percepção. Vamos entender melhor como que acontece a mudança de fase da fase líquida para gasosa, considerando um sistema onde a gente conhece a pressão e a temperatura. Eu vou pensar na água pura, que é algo que a gente conhece aqui. Se a gente está na altitude, a nível do mar, que é a pressão de uma atmosfera, a água ebulha a 100 graus Celsius. Mas se a gente está, por exemplo, a 1000 metros de altitude do nível do mar, onde a pressão atmosférica é 0,9 atm, a temperatura de ebulição passa a ser 96,3. Por quê? Porque a pressão, né, do ambiente, ela mostra a barreira que um líquido precisa romper para que ele consiga se transformar em vapor. Então, quanto maior a pressão que a gente tem aqui, maior a força que tem que vir de baixo. E essa força que vem de baixo, ela vem da energia desse meu sistema. Então, quanto maior essa pressão aqui, mais energia eu preciso. Então, eu preciso de uma temperatura maior para que ele consiga romper essa barreira. Então, se a gente está numa altitude cada vez maior, deixa eu pegar meu pointer aqui, numa altitude cada vez maior, eu vou precisar de uma temperatura cada vez menor para ebulir aquele meu material. E com isso, a gente consegue construir uma curva, que é a nossa curva de pressão de vapor. É a nossa curva de saturação, da nossa pressão de saturação. Para uma temperatura baixa, eu preciso de uma baixa pressão. Ou, se eu tenho uma baixa pressão no meu sistema, eu preciso de uma baixa temperatura para que ocorra a ebulição. E já, se eu estou num sistema com uma alta pressão, eu vou precisar de uma alta temperatura. É isso que mostra esse gráfico para a gente. Para a gente poder andar um pouquinho adiante, eu quero relembrar umas definições. A primeira delas é o líquido comprimido. Líquido comprimido nada mais é do que o líquido no estado líquido, né? O líquido, a água que a gente conhece. Já o líquido saturado é aquele momento que, se a gente colocar mais um pouquinho de calor, ele vai começar a se transformar em vapor. Vai sair a primeira gotinha de vapor dele. Começa esse processo, a gente tem uma mistura de líquido e vapor. Então, por exemplo, a gente está na pressão de uma atmosfera e chegou a 100 graus Celsius. Vai passando o tempo, eu vou mantendo essa temperatura, o que vai acontecendo? Vai transformando em vapor, mas eu tenho líquido ali também. Esse líquido, ele está no estado de saturação. Se eu retirar calor, ele para de ebulir. E esse vapor, ele também está no estado de saturação. Se eu tirar energia, ele vai condensar. Então, ele está ali naquela mudança de fase que a gente chama de líquido e vapor saturado.
Já quando ele chega, né, a última gotinha de líquido evaporou, a gente tem agora o estado de vapor saturado. É quando a última gotinha de líquido, evaporou, tá bom? E a partir daí, se a gente continua colocando calor no sistema, vai aumentar a temperatura. Então, a gente chega no vapor superaquecido. Então, só relembrando esses conceitos, porque a gente vai precisar um pouquinho, tá bom? Com esses conceitos, né, de líquido, líquido saturado, mistura líquido-vapor, vapor saturado e vapor superaquecido, a gente pode estudar os diagramas termodinâmicos que a gente tem de temperatura e volume, pressão e temperatura, pressão e volume, entre outros que a gente pode utilizar, mas vamos trabalhar com esses hoje. Vamos relembrar o nosso diagrama de temperatura por volume. Então, aqui no eixo Y tem a temperatura e aqui no eixo X eu tenho um volume específico. O volume específico nada mais é do que quanto de volume ocupa 1 kg daquela minha substância. Vamos entender esse gráfico. Esse gráfico ele é representado por essa parábola. Tudo que eu tenho antes aqui de chegar na parábola é o meu líquido comprimido. Quando ele chega na parábola, eu tenho o meu líquido saturado. Aqui no meio tem a mistura líquido-vapor. Nesse lado da parábola aqui eu tenho o meu vapor saturado. E aqui eu tenho o vapor superaquecido. Essas linhas que a gente está vendo aqui é uma isobárica. Isso é, a gente tem a mesma pressão. Então, tudo isso que a gente vê é a gente aumentando a temperatura, aumentando o volume, né, com isso. Então, aumentando aqui, fazendo a passagem, né, do líquido para o vapor e com isso vai aumentando o meu volume. E conforme eu aumento a temperatura, aumenta esse volume também, eu tenho aqui numa mesma pressão. Isso a gente consegue ver pela relação ó, que a gente tem de PV igual a nRT. Então, se a gente está num sistema fechado, onde a gente não tem perda de número de mol, se eu aumento a minha temperatura para uma pressão constante, que é nessa isobárica que eu estou, eu tenho um aumento de volume. Então, é isso que eu estou enxergando aqui nesse meu gráfico. E quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, aqui mais para cima, maior esse meu valor da isobárica. Só que aí vem uma pergunta. Como é que eu vou saber quanto de vapor e quanto de título eu tenho no meio dessa minha parábola? Então, vamos pegar aqui nessa isobárica, subo aqui. Quanto que eu tenho de líquido e quanto que eu tenho de vapor nesse meio aqui? Bom, isso a gente vai calcular pela definição de título, que é a massa de vapor pela massa total. Eu vou ensinar vocês a trabalharem com isso bastante, tá bom? Mas eu quero só que vocês tenham essa fórmula aqui. E eu trouxe um exemplo só para a gente aplicar essa equação para relembrar. Calcule o título de uma mistura com 0,25 gramas de vapor e 0,75 gramas de líquido. Bom, o X ele é a massa de vapor pela massa total. A massa de vapor foi dada aqui, 0,25. E a massa total? A massa total é a soma do 0,75 com 0,25. Então, se a gente fizer essa continha, eu vou ter 0,25 dividido por 1, o meu título vai ser de 0,25, 25%. Quer dizer que eu tenho 25% de vapor nessa minha mistura. Agora, vamos relembrar um pouquinho o diagrama de pressão por temperatura. Esse diagrama é como a gente está enxergando aqui, ó, pressão e temperatura. Aqui a gente tem a curva de sublimação, que é quando a gente passa da região de sólido para o vapor diretamente. Uma condição normal que a gente enxerga é essa parte aqui, ó. Então, eu tenho aqui o sólido, essa linha que a gente tem aqui é a passagem do sólido para o líquido, e aqui é a minha passagem do líquido para o vapor, que é a minha curva de vaporização, que é igual aquela curva que eu tinha mostrado para vocês antes, lembra? Quando a gente tem uma menor pressão no sistema, eu preciso de uma menor temperatura, né? E assim por diante. Esse ponto aqui é o ponto triplo, é onde ocorre as 3 fases ao mesmo tempo. Se vocês buscarem na internet ponto triplo, vocês vão ver, é muito legal de ver isso acontecendo. Então, a gente também tem a possibilidade de passar do líquido diretamente, né, para o gás, sem fazer essa transição, que algumas condições específicas. Se a gente tem aquele gráfico de temperatura por volume aqui, ó, e a gente trabalha nessa condição acima, a gente tem essa passagem aqui, ó, mais rapidamente. Então, esse é o nosso gráfico de pressão por temperatura, vai mostrar a relação dos dois. E o nosso gráfico de pressão por volume. O nosso gráfico de pressão por volume, ele tem a mesma estrutura do que a gente tinha anteriormente no gráfico de temperatura por volume. Então, eu tenho aqui a parte
do sólido, né? Depois eu tenho a parte do líquido, a mudança de líquido para o vapor e do vapor. Só que a única coisa que eu tenho de diferente é que agora, ao invés de isobáricas, eu vou ter isotérmicas, né? Temperatura constante, uma vez que esse gráfico tem a pressão variando. E ela vem ao contrário, ela vem de cima para baixo, né? Agora a gente vai ter um comportamento assim. Mas mesmo ela sendo ao contrário, eu tenho aqui a mesma condição. Primeiro líquido, depois mistura líquido e vapor e depois vapor. Vamos entender isso aqui também na nossa equação PV igual a nRT. Nesse caso, eu também tenho o número de mols constante, né, a quantidade de matéria, só que agora a minha temperatura também é constante, então tudo isso aqui é constante. Então agora, se eu tenho um aumento de pressão, olha, aumenta a minha pressão para cá, o que acontece com o meu volume? Ele diminui. Por isso que agora a curva é ao contrário. Para eu manter isso aqui com uma igualdade constante, conforme eu aumento o volume, eu preciso diminuir a pressão e vice-versa. E aqui várias isobáricas, né? Se eu tenho aumento aqui das curvas para cima, eu tenho o aumento da temperatura igual que eu tinha da pressão, tá bom? Essa partezinha agora a gente vai ver em sala de aula. Quero trabalhar com vocês o conceito da primeira lei de termodinâmica em sala de aula. Então, eu agradeço por vocês terem visto o vídeo. Agora, vamos responder a pré-aula para a gente poder trabalhar esse conceito da primeira lei da termodinâmica em sala de aula e praticar bastante exercícios a respeito disso. Tá bom? Obrigada e até mais.